Mateus capítulo 25, versículo 21. Você encontrou, amém? Quem não encontrou diz misericórdia. Então eu vou esperar mais um pouquinho. É no final da parábola dos talentos. É uma história muito conhecida. Eu gostaria de trazer como introdução isso que vai ser falado aqui. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu vou ler de novo, que eu amo a palavra de Deus. Diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como nunca é demais, se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, nós amamos a sua palavra. Nós honramos a sua presença. Senhor, nós colocamos a sua presença e a sua palavra no lugar de maior importância na nossa vida. Nós queremos declarar que nossa mente está aberta, nosso coração está receptível como uma boa terra para receber essa semente incorruptível. Para que ela possa produzir não apenas 30 e nem 60, mas a capacidade máxima dela 100 por 1. Para que o Senhor nos faça e nos conduza a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, essa mensagem é uma mensagem que o Espírito Santo falou no meu coração no começo desse ano. E eu nunca tinha lido a parábola dos talentos da maneira como eu li, que eu quero apresentar para vocês nessa introdução. Porque você vai ver que esse Senhor que confiou talentos, depois você pode ler na sua casa o contexto, ele volta depois de um tempo e ele vê que um dos servos havia enterrado um talento e havia sido um servo mau, não foi diligente. Mas outros dois servos que receberam, um recebeu 2 talentos e outro recebeu 5, eles multiplicaram. A proporção a mesma, a capacidade máxima que poderia multiplicar. E o que recebeu 2 multiplicou 4, o que recebeu 5 multiplicou 10 talentos. E esse Senhor diz a mesma frase para os dois, ele diz: servo bom e fiel. E foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque se você estudar essas 2 características, esses 2 adjetivos desses servos, bom e fiel, você vai ver que existe uma diferença muito grande entre ser só um servo bom e ser um servo bom e fiel. Essa palavra bom, no original grego da sua Bíblia, o qual foi escrita, ela significa útil, um servo que tem utilidade, um servo que traz resultado. Mas a palavra fiel fala sobre aquilo que mais agrada o coração de Deus. Jesus, quando está pregando e ele está ensinando as multidões, ele fala: olha, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E ele faz uma pergunta, ele faz a pergunta dele: porventura, quando vier o Filho do Homem à terra, ele vai achar fé na terra? E fé é algo que agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Jesus está perguntando é: quando ele voltar para a terra, ele vai achar o que o agrada? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração esse conflito. E ele falou: Rafa, muitas vezes você se contenta em ser só um servo bom, porque um servo bom é útil. Mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero que você seja fiel. Quando a gente baseia o nosso serviço, quando a gente baseia a nossa vida na utilidade apenas, a gente corre um risco muito grande de entrar numa utopia de que Deus está se agradando e nos chamou pela nossa utilidade. Não, Deus me chamou porque eu tenho talentos e habilidades. Não, eu estou nesse emprego porque eu tenho esses talentos e habilidades. Não, eu estou estudando essa faculdade porque eu tenho esses talentos e habilidades. E é Deus que me chamou por causa disso, pelos meus talentos e habilidades. Mas se eu dissesse para você que Deus não precisa de você, essa é uma das coisas mais importantes de se entender, porque quando a gente entende que Deus de fato não precisa de nós, a gente entra no lugar mais importante que a gente deveria estar, que é enraizado no fundamento do porquê nós somos chamados. E o Senhor, apesar de não precisar de nós, nos convidou a fazer parte disso. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala: como justos cooperadores que somos de Deus, nós rogamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. O
que é receber em vão algo, é receber e subutilizar aquilo que foi recebido. Então existe uma graça que nós recebemos, que é o convite de sermos cooperadores com a obra de Deus, e nós não podemos subutilizar isso, principalmente quando a gente está sendo um bom servo. Você vai entender, quando a gente fala de um servo útil, um bom servo, um dos riscos que nós podemos entrar é basear que Deus está se agradando de nós pelos resultados que estamos gerando. Mas, por exemplo, quando você lê na Bíblia que Deus manda Moisés falar com a rocha, porque o povo estava com sede, e Moisés fere a rocha, e sai água dessa rocha, isso foi algo bom. E Moisés foi um útil, porque o povo que estava com sede agora não está mais. O povo que não sabia a direção de Deus, não viu problema nenhum no que aconteceu. Mas apesar de ter funcionado e ter tido um bom resultado da utilidade de Moisés, não foi o quê? Fiel. E Deus repreende Moisés dizendo: por que você não me santificou diante do povo? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que a gente se contenta em sermos apenas bons servos, úteis, a gente vai justificar o meio por causa do fim. Aqui não acontece isso, mas lá em Curitiba acontece bastante. Não, mas se eu der esse jeitinho, não é o jeito certo, mas se eu der esse jeitinho, olha como vai ser bom o resultado. Não, se eu esconder essa parte, olha como vai ser bom o resultado. Não, você precisa entender que é para um bem maior. Não, a gente não está entendendo. Deus não chamou a gente para fazer só um bom trabalho. Ele chamou a gente principalmente para sermos fiéis. E eu lembro que, entendendo isso, o Espírito Santo começou a me desafiar. E é muito difícil a gente abrir mão da utilidade e entrar na fidelidade, porque ela vai desafiar a nossa fé. Porque quando a gente chega diante de Deus, a gente tem todos os planos prontos, não tem? Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Você deve ter imaginado como ia ser minha vida, mas eu já tenho um plano aqui perfeito para você. E se você seguir esse roteiro, Deus, vai dar tudo certo. E olha só, no final, olha que bonito que fica. E Deus fala: não, filho, você não entendeu. Eu tenho um propósito muito maior do que o resultado que você vai gerar. Não é o resultado que você vai gerar, mas em quem você vai se transformar, percebe? Na expressão e na imagem de Cristo. E é por isso que a fidelidade é tão importante. Jesus, quando ensina em João 16, a oração do Pai Nosso, a sua oração modelo, uma das partes ele diz: vocês vão orar assim: seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Se Jesus está nos ensinando que deveríamos pedir para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, é porque talvez naturalmente isso não acontece. É como Jesus falasse: olha, o desejo do coração de Deus e a fidelidade que Ele espera, a gente precisa buscar isso todos os dias, por isso que é uma oração diária. Entrando nisso, eu queria que a gente pudesse se aprofundar, a entender o que isso de fato quer dizer. Essa mensagem veio no meu coração num dia que eu estava em devocional orando ao Senhor, e Deus me falou uma frase, e assim, é engraçado porque eu não tenho o costume de... apesar de gostar de outros idiomas, eu não tenho o costume de praticar outros idiomas em oração. Então eu não tenho o costume de orar em inglês ou qualquer outra língua que seja. Mas eu estava orando e veio uma frase no meu coração em inglês. E essa frase eu nem sabia direito o significado. E essa frase era... não sei como é que você vai traduzir isso, tá? Don't take it for granted. A melhor tradução seria: não tenha por garantido, ou não tome por garantido, ou não menospreze aquilo que você recebeu, ou aquilo que você está vivendo. E eu comecei a perguntar para o Senhor: o que você está querendo dizer com isso? E Deus falou no meu coração: Rafa, muitas pessoas estão vivendo suas vidas de acordo com os seus caminhos, porque talvez ouviram promessas, que até foi Deus que deu, mas não entenderam que a realização dessa promessa não está condicionada só na fidelidade de quem Deus é, mas principalmente na fidelidade de quem nós somos. Para que isso aconteça é necessário uma vida de fidelidade, não só de utilidade. Não, mas está funcionando o que eu estou fazendo.
mas é do jeito que Deus pediu para fazer. O meu maior medo, querido, é o que o Lennon falou. Ele comentou do poço da mulher samaritana. O meu maior medo, lá em João capítulo 4, é que Deus me mande comprar pão e eu perca a revelação que Ele está prestes a fazer a uma mulher no poço. Você percebe que os discípulos voltam com utilidade, eles voltam com comida. Mas Jesus não queria comida. O que Jesus queria? A aldeia. E quem trouxe a aldeia? A mulher samaritana. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente não está querendo dar o que a gente deseja dar. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente deseja dar o que essa pessoa quer receber de fato. Eu falei sobre 2 Coríntios 6:1, fala sobre a reciprocidade de Deus. A gente não receber em vão a graça de Deus. Deus, Ele pode fazer apesar de nós. A água pode sair da rocha mesmo quando a gente bate, mas não quer dizer que Deus está se agradando. Como é que a gente consegue viver com um coração que agrada a Deus 100%, 100 por 1? Como é que a gente pode viver uma vida que a gente tem certeza que a gente está sendo fiel e não apenas baseando naquilo que funciona? Eu queria pegar rapidamente a história de Davi e trazer 3 princípios que a história de Davi, numa parte dela, nos conta a respeito de como Davi se comportou diante de uma situação, quando ele podia ter confiado na força do braço dele e naquilo que ele já conhecia que funcionava, mas ele quis mais do que ser útil. Davi quis ser totalmente fiel. E essa história se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. E eu vou ler alguns versículos para a gente entender. Mas, para você entender o contexto de 2 Samuel capítulo 5, 17 a 25, Davi tinha sido aqui agora ungido rei sobre todo Israel. Percebe? Demorou muito tempo para que se concretizasse uma promessa que Deus fez quando ele tinha 15, 17 anos. Quando ele cuidava só das ovelhas do pai dele em Belém. Muito tempo demora, de músico para guerreiro, e agora ele foge de Saul durante muitos anos, e sem ter feito nada, Saul está perseguindo ele, tentando matar. E Davi por 2 vezes poderia ter tomado o reino à força. Davi tinha a promessa que o reino seria dele, sim ou não? Tomar o reino à força teria funcionado, sim ou não? Mas não teria sido fiel. Na primeira vez, quando Saul entra dentro de uma caverna para fazer aquilo que ele tinha que fazer, a Bíblia diz que os amigos de Davi falam assim para ele: Davi, os soldados falam assim: Davi, hoje o Senhor entregou o reino nas suas mãos, para você fazer o que você quiser. Já pensou se Davi não tem a sua raiz aprofundada na vontade de Deus? Ele teria falado: então se é de Deus, glória a Deus. Não. Ele fala: não vou fazer isso. A Bíblia diz que ele corta só a pontinha do manto de Saul. E a Bíblia diz que ele sente arrependimento por ter feito isso. Na segunda ocasião, Saul está dormindo. Abner, que era o que cuidava de Saul, o seu guarda-costas, estava dormindo também. A sua lança estava perto dele. Abissai, irmão de Joabe, pega a lança de Saul e fala: deixa eu atravessar, Davi, eu não vou precisar de um segundo golpe. E o reino vai ser seu. Tudo bem, você não quer fazer, deixa que eu faço. E Davi fala: não, Senhor, Deus vai tratar com ele quando for a hora. E se tiver que ser de velhice, Davi, tudo bem. Porque alguém que está andando na fidelidade, ele não está apressado pelo resultado. Porque não é o resultado que valida a importância de quem ele é para Deus. E a gente já vai entrar em aplicações da nossa vida para isso, mas eu quero que o Espírito Santo vá ministrando no seu coração enquanto isso. Bom, depois que morre Saul, a história diz que se passam 7 anos ainda que Davi só reina sobre Judá, que era uma das tribos, mas não sobre todo Israel. Até que 7 anos depois da morte de Saul, Davi é ungido rei sobre todo Israel. E a gente chega em 2 Samuel 5, 17 a 25, e diz assim a Bíblia: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando Davi soube disso, Davi desceu para a fortaleza. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer.
Davi é ungido rei sobre todo Israel, e a Bíblia diz que quando os filisteus, seus inimigos, ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram para prendê-lo, mas Davi desceu para a fortaleza. A primeira coisa que eu queria trazer, que é uma boa notícia, é que os inimigos de Deus, que são os nossos inimigos também, principados e potestades, quando eles tentarem vir contra nós, eles vão ter que subir. E se eles têm que subir, é porque a gente está em outra posição, você está entendendo? Porque se Satanás está debaixo dos pés de Jesus, eu e você somos o corpo de Cristo, ele está debaixo dos nossos pés também, glória a Deus. Aleluia. Mas Davi não permanece onde está diante da afronta e diante do problema. Davi desce até a fortaleza, e sabe o que isso significa? Significa de um lugar onde a gente nunca pode sair, porque a utilidade e os bons resultados, a primeira coisa que vão tentar fazer a gente é tirar a gente do lugar de oração, o lugar de fortaleza. Por quê? Porque está dando certo, porque está funcionando, porque as coisas estão caminhando. Só que daí começa a dar crise, começa a dar problema, começa a bater na trave algumas coisas, as portas começam a se fechar, e qual a primeira coisa que a gente faz? A gente volta para o lugar de fortaleza, quando nunca deveríamos ter saído, percebe? O formão de Deus. Rafa, por que Deus não resolve todos os meus problemas com um estalar de dedos, se Ele pode? É porque Deus, Ele não é resolutivo. O propósito de Deus é redentivo. Ele quer livrar você mais do que seus problemas, Ele quer livrar você de você mesmo. O apóstolo Paulo escreve na sua última carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, o Senhor me livrou da boca do leão, e eu tenho certeza que Ele me livrará salvo até o seu reino. E eu pergunto: salvo Paulo? Salvo do quê? Naufrágio, apedrejamento, açoite, lutar com falsos irmãos, feras. Paulo, sua cabeça foi cortada, não me parece muito salvo. E se ele pudesse me responder, ele diria: salvo de mim mesmo, salvo da minha autocomiseração, salvo da minha necessidade de aprovação, salvo da minha necessidade de ser amado, de ser reconhecido, salvo da minha necessidade de que as pessoas me notem, que me validem. Ele vai me levar salvo o reino dele, mas salvo de mim mesmo. Eu estou em paz comigo mesmo, que eu tenho paz com o Senhor, percebe? Agora Davi está ungido rei sobre todo Israel, e ele desce para a fortaleza, e a Bíblia diz que ele consulta o Senhor, nós lemos, e a pergunta que Davi faz: irei contra eles? E aí, gente, eu estou lendo a Bíblia e eu estou falando assim, mas não é possível esse homem, segundo o coração de Deus, ele tem alguma coisa para ensinar. Davi, você está há anos correndo, fugindo, e agora Deus concretizou aquilo que Ele tinha dito desde que você era menino. Você vai estar achando que Deus vai deixar você morrer na batalha com os filisteus agora, nessa altura do campeonato? Percebe comigo? Não faz nenhum sentido. Davi, você depois vai ler a história de Davi. Ele morou no meio dos filisteus, ele ia lutar junto com os filisteus contra Israel. Ele conhece as estratégias dos filisteus, ele venceu o gigante de filisteu. Você vai perguntar para Deus se você tem que ir contra o inimigo que te afrontou, não foi nem você que teve iniciativa. Eu imagino se Davi estivesse do meu lado, ele ia falar assim: porque eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma preocupação que Deus não vai guardar minha vida. Deus vai guardar minha vida, Ele não vai me deixar morrer. Mas eu não quero ser só útil, eu quero ser também fiel. Porque talvez a vida de Davi seria preservada com certeza, se ele não tivesse consultado o Senhor e ido pela força do braço dele. Mas sabe quem teria morrido talvez? Pessoas que ele amava. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muitas vezes você está seguindo planos e propósitos na sua vida e fazendo as coisas na força do seu braço, e você não está morrendo, mas está ficando pelo caminho algumas pessoas que você ama. Só porque você colocou a utilidade, aquilo que funciona, na frente daquilo que Deus disse para você realmente fazer. Rafa, o que Deus disse para eu realmente fazer? Não sei, Ele tem que falar com você o que você tem que fazer. Eu sei o que Ele disse para mim. Eu lembro que eu e minha esposa, quando a gente voltou em 2016
de um tempo de estudo e missão em outro país. Foi um choque para nós, porque Deus nos arrancou do outro país, a gente não queria ter voltado para o Brasil. E eu lembro que com 19 anos de idade, eu tinha entendido que eu queria gastar minha vida cuidando de pessoas, falando do amor de Cristo. E sempre no mercado de trabalho, eu sempre fiz com alegria. Eu digo para os jovens, ame o que você faz até poder fazer o que você ama. Entendeu? É o seu campo missionário. E depois que a gente volta para o Brasil, a gente tinha vivido um tempo lá no México, 100% do ministério, pregando a palavra, ajudando os pastores. Mas quando a gente volta para o Brasil, não tem mais isso. Volta para o mercado de trabalho. Sim, senhor. Até que o telefone toca. E a gente recebe um convite para trabalhar numa igreja, para ganhar um bom salário, para ganhar um bom lugar para morar, para ter um carro, ajuda de custo. E eu falei, glória a Deus, olha aí Deus falando. E quando eu estava cogitando em perguntar para o Senhor, Senhor, ele já falou, não. Não é. Deus, mas olha a utilidade que isso vai ter. Eu vou ajudar os jovens dessa igreja. Eu vou poder ajudar a geração. Mas eu não quero. Você percebe? Uma conversa uma vez do Isra abriu meus olhos uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Que ele disse assim, ele falou, cara, você já percebeu que quando alguém ouve uma história assim, um pastor saiu de uma igreja porque foi contratado para pastorear outra igreja, porque tinha melhores benefícios e um salário melhor. E todas as pessoas falavam assim, Deus o livre, tem que orar para isso acontecer, tem que ser direcionamento de Deus. Quem acha que tem que ser direcionamento de Deus? Levanta a mão. E não proposta. Aqui, quem acha que tem que ser um direcionamento de Deus, um pastor ir para outra igreja pastorear? Alguns, não todos, tá bom. E ele falou meio assim, engraçado, que no mercado de trabalho ninguém pensa dessa maneira. Se a proposta é melhor, tem que ser de Deus, nem sempre. Percebe? Percebe como é fácil a gente viver a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que viver e deseja, quando direcionados por Deus, estar enraizados naquilo que realmente agrada o Senhor. E Davi consulta o Senhor, porque não é o medo de perder a vida dele, mas é o medo do que isso vai custar para quem ele ama. Deus fala para ele, vai, e Davi vai. E diz aqui, desceu para a fortaleza, 18, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, 19, dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. 22, os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaíns. Tinham acabado de perder e voltaram. 23, Davi voltou a consultar o Senhor. E eu fico pensando, Davi, peraí, que você está colocando essa regra muito alta, você acabou de vencer os caras. Você vai perguntar de novo? Por quê? Porque eu não quero só aquilo que funciona. Eu quero ser fiel. E aí Deus dá para Davi o que Deus só dá para quem é fiel. A primeira coisa que Deus dá para Davi, uma estratégia. Deus fala para ele assim, repete comigo, uma estratégia. Como se você quisesse, uma estratégia. Davi consultou o Senhor e ele respondeu, não os ataque de frente, mas rodeia por detrás e os ataque por diante das amoreiras. A primeira coisa que Deus dá para um homem que anda enraizado em fidelidade é uma estratégia. E vou te falar uma coisa para você, a estratégia de Deus para a sua vida vai desafiar a sua fidelidade. A estratégia de Deus é o como Ele quer que você faça aquilo que Ele quer que você faça. E pode ser nada convencional, e geralmente não é. Já imaginou Davi chegando para os generais dele e falando assim, eu consultei o Senhor de novo, e ele disse para a gente ir, e os generais pensando, claro, né, Davi? Pois é, mas ele falou para a gente rodear por detrás. Aí imagina os generais falando, Davi, deixa eu explicar um negócio para você, a gente acabou de ganhar deles. Se a gente fizer a tática do jogo igualzinho a gente fez, vai dar tudo certo. Eu imagino Davi falando, eu não tenho por garantido isso.
Eu quero ser fiel. Que coração é esse, percebe? Às vezes eu tenho o sentimento que a gente passa a vida inteira aqui na terra lutando contra a vontade de Deus, tentando forçar Ele a fazer a nossa, quando é tão melhor entregar para Ele cuidar. Sabe, nos meus momentos de oração eu aprendi a orar assim, falando: Senhor, eu só tenho 35 anos de idade, e o Senhor é eterno desde o princípio. O que eu sei sobre a minha própria vida? Que decisão sábia eu posso tomar se não for de acordo com o seu coração? O que eu sei que é melhor para minha esposa e para os meus filhos, se não for direcionado por Ti? Se o Senhor não cuidar da minha casa, se o Senhor não cuidar do ministério, se o Senhor não cuidar da empresa, se você é empresário, se não cuidar da faculdade, daquilo que eu faço, daquilo que eu toco. Não, a gente aperta o botão automático, a gente está procurando só o que funciona. Quando Deus está procurando fiéis, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra buscando um justo para que possa mostrar seu braço forte. Eu quero ser um desses. Eu quero que Deus se revele para mim do jeito que eu não conheci ainda. Não, eu quero ser só um crente bonitinho de domingo à noite, eu bato meu cartão, eu tenho minha casa com uma cerquinha branca, as crianças que correm aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, a eternidade já começou, a semente da eternidade está dentro do seu coração. Não espere aquilo que virá para desfrutar de Deus o máximo que você pode aqui. Não, Davi, a gente não vai ir pela frente, a gente vai rodear por trás e vai se esconder atrás de amoreira. Eu imagino os generais falando: Davi ficou maluco, tá doido, endoidou. Se você vê um monte de amoreira, você vai perceber, você vai ter certeza de uma coisa: não tem como sair um exército de trás de amoreira. É umas árvores meio, não é muito alto, mas não é muito baixo, é um monte de galho atravessado. Já imaginou um monte de soldados saindo tudo enroscado das árvores amoreiras? Davi não tem feito surpresa nenhum nisso. Vai ficar enroscado de espada, vai o outro passar, vai galho na cabeça, na cara, no olho de quem estava atrás. Mas a estratégia de Deus vai desafiar a nossa fidelidade. Eu estava, essa semana que passou agora, segunda-feira, almoçando com um empresário, e a gente estava falando sobre um projeto. E ele estava falando: Rafa, eu tenho certeza que Deus está na frente disso. Deixa eu te falar uma coisa sobre fidelidade. Ele nem sabia dessa mensagem, mas foi tão bom para mim. Ele falou: eu conheci um empresário na África. E esse empresário, nesse país lá na África, que agora eu não lembro, eu não lembro qual que é o país. Ele disse, ele era um dos maiores, ele tinha as maiores licitações do país. Ele construía para o governo. Só que tudo propina. Ele se converteu. Quando ele se converteu, ele entendeu o Evangelho. Ele falou: a partir de hoje, eu não pago nem mais um centavo em propina. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu todos os contratos. Todos os contratos. Ele perdeu todos os contratos e ele teve que desfazer de funcionários. Ele foi ficando só ele. E ele tinha uma reserva que durava só mais um ano. E ele não conseguia encontrar nem nada para fazer. E ele orando, falando: Senhor, eu acredito que a fidelidade, ela frutifica. Enraizar na fidelidade traz resultados. Eu não vou me curvar. Vinha propostas, ele falava: eu não vou pagar propina, eu não vou me vender. Depois de um ano, 2013, 2012, 2013 foi isso. Sabe o que aconteceu? Fizeram uma auditoria no país, teve uma onda de anticorrupção e todos os empreiteiros foram presos e condenados, com exceção de um. Quem? Ele. Anunciaram que 2014 ia ser a Copa do Mundo na África. Quem é que foi o responsável por todas as construções de estados da África? Um ano sem um negócio fechado, mas ele permaneceu na fidelidade. Se a gente pudesse entender o poder de que é andar na fidelidade, Deus fala com Noé uma vez só: Noé, vai acontecer um negócio que vai destruir o mundo, mas você e sua família vão ser salvos. Faz isso aqui, na sua palavra e na minha. Em Hebreus diz que, e Noé, divinamente advertido das coisas que aconteceriam, ele obedeceu, ele foi fiel. Deus deu as medidas para Noé, Deus deu os materiais necessários para Noé.
E aí tem pessoas que às vezes chegam e falam assim, Rafa, meu casamento não está dando certo. Eu falo, se você seguir a estratégia correta de Deus, não tem como dar errado. Rafa, isso aqui não está, sabe, isso aqui não está, se você seguir a estratégia de Deus. Não quer dizer que vai ser da noite para o dia, mas quer dizer que um dia você vai colher. Aquele que semeia em lágrimas, com alegria ele vai colher, não é? É isso, fidelidade. Não, Rafa, mas é o seguinte, mas é que o fulano de tal faz desse jeito, o fulano de tal faz daquele jeito e funciona. Pois é, mas não é porque está funcionando que Deus está se agradando. Está saindo água da rocha, mas e aí? Davi consultou e Deus deu uma estratégia, por trás das amoreiras, vai desafiar a sua fidelidade. Você está disposto a ir contra a cultura? Deus, mas todo mundo faz. Aí Deus vai falar uma frase que você ouviu da sua mãe toda a vida, mas você não é? Todo mundo, pronto. Experimente o extraordinário de Deus na fidelidade, no como de Deus. Deus te dará uma estratégia. Segunda coisa que Deus dá para Davi é um sinal. Repete comigo, um sinal. E quando você ouvir um barulho de marcha pela copa das amoreiras, entre logo em ação. Imagina ele falando para os generais, fica tranquilo, Deus me deu uma estratégia. Mas não só isso, ele me deu um sinal, porque como é que a gente vai olhar a hora de sair de trás das amoreiras? Pois é, Deus pensou nisso também, mas quando Deus falou para mim, quando a gente ouvir marcha em cima da copa das árvores, é sinal para a gente ir. Você já imaginou os generais falando para Davi, como é que é o barulho de marcha em cima de árvore? Porque se a estratégia de Deus é o como, vai desafiar a sua fidelidade, o sinal de Deus, que é o quando, vai desafiar a sua intimidade. Vou explicar para você. Eu vou fazer 12 anos de casado com a Marissa, minha esposa. E por mais que ela chegue e eu não escute ela entrar, quando eu ouço passos de alguém subindo ou descendo a escada da minha casa, eu tenho certeza que é ela. Porque eu conheço o andar da minha esposa. Quem marido conhece o andar da esposa também? Não é? Eu imagino Davi falando, eu não sei como é que é o barulho de marcha em cima de copa de árvore nenhuma, mas quando o meu pai está andando, eu sei qual é o barulho. Percebe? O sinal vai desafiar a sua intimidade. Eu conheço muitas pessoas que às vezes não erram no como, elas estão errando no quando. E errar no quando é tão difícil e atrasa tanto. Lembra de Moisés? Na conta de Deus, 30 anos de atraso. Por quê? Porque Moisés errou no quando e também no como, claro. A intimidade, ou melhor, o sinal vai testar a sua intimidade. Explicação é um conceito proporcional à intimidade. Eu vou explicar para você entender. Imagina que eu chegasse aqui na igreja. Eu nunca teria, tá? Só para você saber. Não porque eu acho que não se pode ter, mas é porque eu sou pastor e eu nunca teria como um pastor. Então não adianta querer me dar depois do culto, não vou receber. Não, eu até recebo, mas vou falar, vai ser semente, tá bom? Mas imagina que eu chegasse aqui na igreja com uma Dodge Ram, daquela Heavy Duty, sabe? Que você tem vontade de botar só um mato cachorro, nem dá mais seta, só entrar. E o que tiver na frente você arrasta. Eu vou ajudar as mulheres, espera aí. Imagina uma Ferrari. Se eu chegasse de Ferrari aqui, tá bom? Eu chegasse de Ferrari aqui e o irmãozinho da igreja olhasse e falasse com que dinheiro você comprou essa Ferrari? Eu podia olhar para ele e falar bem assim, ô meu irmão querido, boa noite, tudo bem? Então, não lhe interessa. Eu não te dei satisfação, eu nem te conheço. É ou não é? Agora, você já imaginou chegar na minha casa de Ferrari, minha esposa descer e falar bem assim, que isso, com que dinheiro você comprou isso aí? E eu olhar para ela e falar, não te interessa? Provavelmente eu vou morar naquela Ferrari a partir daquele dia, não é? Por que que eu sinto que devo explicação? Não como se ela fosse maior do que eu,
Não, mas porque nós somos companheiros, nós somos cooperadores de vida, nós estamos andando em unidade, há concordância naquilo que fazemos, amamos uns aos outros, compartilhamos sonhos e projetos. A minha vontade é fazer ela se sentir amada. Então, às vezes, aqui não acontece, só lá em Curitiba. Chegam pessoas e falam assim: Rafa, está acontecendo coisa na minha vida e Deus não me fala nada. E aí eu penso, se você estivesse num lugar de intimidade, Ele te daria explicação. Ah não, Rafa, os caminhos de Deus são, é verdade, eles são, mas lembra de Gênesis capítulo 15, quando Deus anda com Abraão, e no caminho, quando ele está indo para Sodoma e Gomorra, ele diz consigo mesmo: poderia eu fazer tal coisa a Sodoma e Gomorra sem compartilhar com meu amigo Abraão? Por que Deus quer compartilhar com Abraão? Porque a gente é amigo. Intimidade. Então, quando Ele vai desafiar a sua intimidade? Deixa eu te falar. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Sabe o que significa deleita-te? Tenha prazer no Senhor. Tenha gozo no Senhor, tenha plenitude no Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. A gente leu isso achando que se a gente agradasse a Deus, Ele ia fazer tudo aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Mas o que esse versículo está dizendo se você tiver plenitude do Senhor, se você se lançar no Senhor, se você conhecer o Senhor, Ele vai satisfazer tudo que o seu coração deseja, não aquelas coisas que você achava que você desejava e precisava, mas a própria presença do Senhor vai fazer isso. Porque Ele é lindo demais, Ele é maravilhoso demais. Se a gente soubesse o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é suficiente, meus amigos, meus irmãos, a eternidade é muito tempo, e essa vida é muito curta. Você quer saber que com tantos anos de crente, lendo a Bíblia, tem coisa que eu aprendo nova. Esse ano eu estava lendo a Bíblia e eu li esse versículo: servo bom e fiel, fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí de repente eu parei e falei: como assim? Peraí, pausa, olhando. Fiel foste no quê? Fiel foste no quê? Pouco. Você sabe quanto que era um talento no tempo de Jesus? Um talento de ouro no tempo de Jesus era aproximadamente 36 quilos. Ele está falando essa frase para um homem que multiplicou 10 talentos. 36 vezes 10 quilos de ouro. 360 quilos de ouro. Sabe quanto que está o quilo de ouro hoje? 770 mil reais. Eu fiz essa conta, porque eu sou desses. Isso dá mais de 230 milhões. E ele disse: fiel você foi nesse pouquinho. Pouquinho? Filho, se você soubesse o que lhe espera. Se você soubesse o quão lindo eu sou, o quão belo eu sou, o quanto maravilhoso é isso, quanto plenitude eu tenho para dar. E abundância de vida, de paz, de verdade, de propósito. Pouco. Fiel você foi nesse pouquinho. Eu vou te colocar sobre muito. Você já imaginou o que seria isso? Meu Deus. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas Covas dos Amoreiros, então o sinal vai desafiar a sua intimidade. O quanto você quer ser preciso naquilo que Deus está dizendo para você fazer. Rafa, mas se eu fizer o que Ele está pedindo para eu fazer, talvez eu vou perder amigos, talvez eu vou perder status, talvez eu vou perder reputação. Há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, 2 anos, eu estava lendo a Bíblia de novo. Cuidado quando você vai ler a Bíblia, porque ela pode transformar a sua vida. Aí eu estava lendo a última carta de Paulo a Timóteo, e ele escreve: Timóteo, todos me abandonaram, e ninguém foi em minha defesa. Eu parei de ler, eu entrei em crise, eu falei: Deus, eu te amo, eu quero te servir, mas esse nível de ingratidão que eu vou ter no final da minha vida, quem sabe?
esse homem, Paulo, gastou a vida inteira dele para isso. Todos me abandonaram. Você é louco, não compensa. Eu lembro que eu pedi uma videochamada com o meu pastor mexicano, Rubem Penha, e eu chorando falei: pastor, me ajuda a entender isso aqui. É esse nível de ingratidão que espero o final da minha vida? Eu poder escrever que todos me abandonaram, que eu dei tempo, que eu dei esforço, que eu rendi meu coração, que eu entreguei. E ele falou: Rafa, mas você esqueceu do mais importante. Continua a ler o versículo. Eu peguei e abri de novo e estava escrito: Timóteo, todos me abandonaram e ninguém veio em minha defesa. Ele continua dizendo: que o Senhor não lhes impute isso em conta, que não leve em conta isso, porque o justo juiz, ele veio até mim e me fortaleceu de sobremaneira, ele me livrou do inimigo e da boca do leão, eu estou seguro que ele me conduzirá salvo ao seu reino. Ele diz: o que você está esquecendo é que esse homem abandonado pelos homens, ele foi achado por Deus, e ele encontrou no Senhor o gozo e a plenitude da vida dele. Então ele escreve: o que você quer, Paulo? Leia Filipenses. Ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, ter comunhão com os seus sofrimentos e me tornar como ele, mediante a sua morte, para de alguma maneira alcançar a ressurreição dos mortos. O que você quer? Eu só quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e ter comunhão com os seus sofrimentos. Rafa, por que alguém gostaria de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo? Porque eu me identifico com Ele nas suas dores, e Ele se identifica comigo nas minhas dores. Quando a palavra de Deus fala sobre Jesus, diz: homem de dores, sabe o que é sofrer. Você está cansado? Jesus sabe o que era estar cansado, porque um dia numa tormenta ele conseguiu dormir no barco. Você se sente abandonado? Jesus também se sentiu quando ninguém ficou com ele, estava sendo preso. Você se sente traído? Jesus foi traído pelo seu próprio povo. Você se sente o quê? Jesus sabe o que é sofrer, para se identificar com o seu e o meu coração, porque Ele não nos chamou pela nossa utilidade, Ele nos chamou pela fidelidade de sermos um com Ele. Relacionamento, comunhão, que nos leva ao último ponto. Ele não deu, essa fidelidade de Davi, não deu só para ele uma estratégia, que é o como, que desafia a fidelidade. Ele não deu só um sinal, que é o quando, que desafia a nossa intimidade. Deus deu para ele uma promessa. Ele diz: entre logo em ação, é o Senhor que saiu à sua frente. Deus está falando: Davi, é o seguinte, eu não vou dar só vitória para você sobre os inimigos, eu me coloco na frente desse negócio. Ah, meu Deus, eu quero isso. Deus faz uma promessa, uma proposta para Moisés. Depois você lê na sua Bíblia lá, Êxodo capítulo 31, 32, 33, 34. E Deus fala para Moisés, depois do povo ter feito um bezerro de ouro, Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu não vou com vocês a mais, até que eu estava indo, mas agora não vou mais, porque é o seguinte, eu não posso ir com vocês para eu não ser tentado a destruir esse povo no meio do caminho. Mas você vai fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar um anjo na tua frente, vou dar vitória sobre seus inimigos, e vou fazer vocês entrar na terra que eu prometi para o pai de vocês, tá bom assim? Já imaginou essa proposta? Se Deus fizesse essa proposta para nós? Rafa, eu estou dando um anjo que vai à tua frente, abrindo caminho. Eu vou dar vitória sobre todos os seus problemas. E eu vou concretizar aquilo que prometi aos seus antepassados e você vai viver. Mas é o seguinte, eu não vou com você. Talvez, pela utilidade, eu diria: bom, o Senhor faz o que quiser. Não, Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que ele está dizendo? Não me interessa é anjo, não me interessa a vitória sobre o inimigo, não me interessa nem mais essa terra. Se você não for com a gente não dá mais nenhum passo aqui. Percebe? Faz isso com o Senhor. Fala: Senhor, se o Senhor não falar, se o Senhor não se mover, se o Senhor não tiver nisso aqui, eu não quero. A palavra de Deus diz que se Ele não nos negou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas.
Que todas as coisas Ele vai nos dar? Tudo aquilo que vem com o Filho. Se não nos negou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas juntamente com Cristo. Eu só quero aquilo que vier com Cristo. Senhor, promoção do trabalho vem com Cristo? Eu quero. Ela não vem com Cristo? Obrigado, mas não. Essa bênção, tá vindo mais jovens para a igreja, tá vindo com Cristo isso? Ou eles estão sendo atraídos só porque eu estou fazendo uma coisa que funciona? Então, Senhor, manda para outro lugar, para ele ser mais abençoado do que aqui. Fidelidade vai fazer com que o nosso coração esteja tão calibrado e afinado com o de Deus, que a gente não vai mais se vislumbrar por número e nem proposta. A gente não vai ter mais preço, porque já fomos comprados com valor inestimável, que é o sangue de Jesus, amém? E ele fala para Davi: Davi, a minha promessa é que eu vou adiante de você. Davi não tem um coração, Davi tem um coração que ele não tem por garantido as promessas de Deus. Ele quer viver nos mínimos detalhes o que Deus deseja para ele. Que assim possa ser na minha vida e na sua, essa conferência chamada Enraizado, Raízes. Queridos, esse processo que eu comentei com vocês de sermos fiéis e não só úteis, ele é cíclico e contínuo, ele não termina. Sabe por quê? Porque Davi, mesmo passando esses ensinamentos para a gente, nisso que eu acabei de dizer, e eu já estou concluindo, ele se perde, porque ele sai do lugar de fortaleza que ele nunca deveria ter saído. A Bíblia fala mais adiante, em 2 Samuel 12, se você ler na sua casa, Davi, a Bíblia diz que era para ele estar na guerra, mas ele não estava na guerra. Sabe por que Davi não estava na guerra? Porque o exército dele estava ganhando a batalha. Então, se está funcionando, porque precisa da minha presença. Na época que os reis saíam para a batalha, Davi estava em casa. Davi cai quando ele está no momento de maior vitória. Não saia da fortaleza, porque não é a utilidade e o que está funcionando e os números que respaldam que o Senhor está se agradando do seu coração. Aí você sabe de toda a história. Ele vê Betseba tomando banho no terraço. Ele está no terraço, ele vê ela, ele manda trazer ela, ele se deita com ela. Ela era mulher casada, ele comete adultério, ela engravida. Ele faz um plano para matar Urias, o marido dela, e Urias é morto, adúltero e homicida, segundo o coração de Deus. Aí no capítulo que a gente acabou de falar agora, Natã vai se encontrar com ele, que era o sacerdote profeta, e Natã tem que contar uma história para Davi. E sabe qual é a história que Natã conta para Davi? Uma história que só um pastor entende bem. Ele fala: Davi, tinham 2 vizinhos, um tinha muitas ovelhinhas, outro tinha só uma ovelhinha, que ele cuidava como se fosse da família, que era a preferida dele, era como se fosse da casa. E chegou um convidado na casa desse homem que só tinha, ou melhor, chegou um convidado na casa desse homem que tinha muitas ovelhinhas. E o que ele fez para servir esse homem? Ele roubou aquele que só tinha uma ovelhinha e deu como comida e alimento. E Davi fica indignado. Que negócio é esse? Isso não pode acontecer. Esse homem precisa morrer e restituir. E Natã olha para Davi e fala: você é esse homem, Davi. E Natã fala uma frase que para mim é uma das mais tristes de toda a Bíblia. E eu queria que você prestasse atenção nessa conclusão. Porque perder a fidelidade é isso que custa. Natã fala para Davi: você é esse homem. Natã disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel. Olha só essa frase, para mim a frase mais triste da Bíblia. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Você percebe o coração do nosso Deus? Tão dadivoso, tão generoso. É como se ele falasse: Davi, por que você trocou? Era o suficiente que eu tinha te dado. E Davi se arrepende.
e ele volta pelo caminho que ele tinha caído. Deus não quer dar a gente só uma estratégia, um sinal. Ele quer que também a gente viva a promessa, que é Ele conosco. É 100 por 1. A parábola do semeador fala da terra boa, que produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Eu não sei qual é o seu 100 por 1, mas não se contente com só o 30 ou 60. Não é sobre a grandiosidade do resultado que importa, mas a fidelidade ao desejo e à vontade de Deus cumprida. Eu conheço o pastor que Deus chamou para ser homem de negócio, e conheço homem de negócio que Deus chamou para ser pastor. E os dois podem dar resultado, percebe? Mas eu quero ouvir só uma coisa dele. Eu quero que no final, quando eu encontrar, ele diga: Rafa, você não foi só um servo bom, você foi fiel.